Bom, aí nós passamos da loucura internacional para a loucura nacional, né? E a loucura nacional é muito grande. Primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: todo mundo viu a discussão aí dos economistas sobre o problema da responsabilidade fiscal. Antes de entrar na análise política da coisa, vamos fazer uma análise, né, de qual é a situação do país, porque ficar discutindo as coisas em abstrato é muito ruim, né? Não faz sentido nenhum. Vou mandar aqui para os companheiros da produção um gráfico que eu queria que eles colocassem na tela aí. Receberam aí, companheiros? Vamos botar esse gráfico na tela? Esse gráfico aqui foi produzido pelo movimento Auditoria da Dívida Pública. Não é do PCO. Se for do PCO, vai vir o DCM, a revista Fórum, falar que é fake news, né? É da auditoria, a maior parte desse pessoal, uma boa parte desse pessoal é do PT e tal. Bom, os economistas tiraram uma carta para o Lula. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver essa carta. Esses economistas que supostamente apoiaram o Lula na eleição, né? E eu digo supostamente porque está ficando claro uma parte da manobra política deles, né? Que era o seguinte: declarar apoio ao Lula. Como eu falei aqui, né, todos eles são serviçais dos banqueiros, esses economistas. Eles declararam apoio ao Lula, mas não colocaram um centavo. Então, banqueiro tem que dar dinheiro se está apoiando. Eles só deram apoio moral, né? E o que equivale ao apoio moral de um banqueiro? Deixa o gráfico aí, faz favor. O que equivale ao apoio moral de um banqueiro? Nada. Então eles falaram o seguinte, vejam bem a colocação. Não é verdade que a responsabilidade fiscal é para tirar dinheiro dos pobres e satisfazer banqueiros gananciosos. A responsabilidade fiscal é importante porque se tiver inflação e outros males da economia, quem vai pagar é o trabalhador. E aí eu sou obrigado a concordar com eles. Porque isso daí está muito longe da realidade. A realidade é esse gráfico aqui. Essa parte amarela do gráfico que vocês estão vendo, que é mais de 50% do gráfico, bom, o gráfico ele é o orçamento federal do ano passado, né? 2021. Quer dizer, bem recente. E essa parte amarela do gráfico é o quanto do orçamento federal vai para os banqueiros e especuladores com títulos públicos brasileiros. Vocês estão vendo bem, olhem bem para o gráfico. É 51% de todo o dinheiro. Quer dizer, então não é verdade que o problema é a responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal, na realidade, é a cereja do bolo. O problema é esse aqui. Os banqueiros, eles assaltam, né, o cofre público todos os anos, levando metade do orçamento. Sabe aquele dinheiro que falta no SUS para você não ter que ficar esperando na fila para receber um tratamento de quimioterapia? Está na mão dos banqueiros. Sabe essas escolas que estão caindo aos pedaços, que não tem professor e tudo mais? Olha o dinheiro onde é que está.
O Bolsa Família de R$ 600, ele vai custar coisa de 30 ou 40 milhões de reais. Isso daqui é quase 2 trilhões de reais. Pensa em alguma coisa que está faltando aqui no Brasil, no Brasil velho de hoje. Olha aí o problema central. O Brasil, ele é um país, é como se isso aqui fosse um filme de terror, né? E você tivesse lá uma pessoa deitada na cama e um vampiro permanentemente no pescoço da pessoa. Esse gráfico ele mostra isso daí. É o vampiro. Aí os vampiros, como se isso daí não fosse suficiente, os vampiros eles escolheram o presidente do Banco Central. Aí todo mundo fala assim, mas que importância tem o Banco Central? Que agora o Banco Central é, entre aspas, independente. Dependente do governo. Ele é controlado pelos banqueiros. Qual que é a importância do Banco Central independente? A importância é o seguinte, que o Banco Central independente vai lá e põe a taxa de juros no Brasil a quase 14%. Então, esse amarelo aí, ele vai aumentar com essa taxa de juros. Aí você liga a Rede Globo ou outras televisões da burguesia, você lê o Estado de São Paulo, a Folha, o Globo, e você descobre que o Lula não pode gastar 200 bilhões acima do teto para programas sociais, porque isso daí vai ferrar o país. O que vocês acham disso? Pensa um minutinho no tamanho da monstruosidade do crime que é essa declaração. Você pode dar 2 trilhões para os banqueiros, mas você não pode dar 200 bilhões para a população que está morrendo de fome no Brasil, que não tem nada, que não tem emprego, e não tem emprego por causa disso também. Esse é o problema. Por que não tem emprego? Porque o Brasil tem que ser uma máquina de alimentação de um mercado parasitário. Esse pessoal que ganha esse dinheiro, eles não põem esse dinheiro para construir uma fábrica, para dar emprego para ninguém. Não. Esse dinheiro ele é um dinheiro que fica rodando num cassino internacional de ganhos de pessoas que não trabalham, nunca vão trabalhar e nunca trabalharam na vida e estão ganhando esse dinheirão todo. É a coisa mais criminosa que existe no Brasil, é isso daí. Aí o governo é eleito pelo povo, né? Governo do povo, para o povo, pelo povo, aquela coisa toda maravilhosa. E a hora que o governo fala, vamos pegar aqui, ó, uma lasquinha desse bolo aí, uma lasquinha. O bolo é de 4 bilhões. 4 trilhões de reais. Se você falar, vamos gastar 200 bilhões, você pegou uma faquinha lá, você tirou um negocinho desse tamanho aqui. Toda a imprensa vai lá e fala, isso é uma irresponsabilidade, criminoso. Não pode ser, o Lula é um tonto, ingênuo, não sei o que lá, papapá. Mas o que está por detrás disso daí é isso aqui. É o problema de que os banqueiros querem que a economia ela fique numa determinada forma que eles vão ganhando cada vez mais dinheiro. Uma coisa que todo mundo deve considerar é o seguinte, isso daí não é a dívida brasileira. O Brasil não está pagando a dívida. Né? Como diz o gráfico, corretamente, isso daí são os juros da dívida. Você paga meio Estado Nacional brasileiro
para pagar apenas os juros da dívida. Como é possível isso daí? Um país inteiro trabalhando para sustentar uma minoria de parasitas que nunca trabalhou na vida. Esse dinheiro, esses 2 trilhões, que é metade do orçamento do governo federal, só esse dinheiro corresponde a 23% do PIB brasileiro. Aí alguém poderia falar, bom, já não é tão grave assim, porque é só 23% do PIB, né? Só do PIB. Quer dizer, tudo aquilo que todo brasileiro produziu, né? Desde do cara que vende pastel na feira, né? Aquele pastel que ele produziu, até o cidadão que fabrica automóveis, tudo isso daí somado, né? Dá um PIB de perto de 8 trilhões de reais. Só do governo federal, eles levam 2 trilhões. 23% de tudo que foi produzido no Brasil. Desde uma paçoquinha até um avião. Aí a pessoa pode pensar, bom, mas 23, né? Não é 50%, mas não é 23%. Isso a gente precisa pensar. Porque todos os estados da federação têm esse mesmo gráfico. Todos. Alguns é até pior do que isso. Eu volto e meia eu falo, né? A gente mora em São Paulo, uma cidade riquíssima, de um estado riquíssimo, e você anda pela cidade, se você tiver a infelicidade de ter um automóvel, você se sente como se você estivesse fazendo uma expedição lunar. Porque o carro ele faz assim na rua, né? Você tem que desviar do buraco. Tem buraco que você não desviar, você para ali e não volta nunca mais. Aí você fala, mas como é possível? Como é possível que uma cidade como essa aqui, o cidadão não consiga nem asfaltar a rua? Que é uma coisa elementar, ter a rua asfaltada. Isso sem falar de que se você for para o fundão da cidade, se você for para o fundão da Zona Sul, tem um monte de ruas que nunca viu asfalto na vida. É tudo terra. Não tem nem esgoto encanado. Né? A explicação é essa. É o dinheiro. Não deixa o gráfico aí, companheiro. Não tira o gráfico. Não sei por que você está querendo tirar o gráfico. Não sei se foi o Armínio Fraga que falou para você. Deixa aí, vamos. Essa aqui é uma parte importante da nossa exposição, porque o assunto está muito aceso. Bom, imagina o orçamento de todos os estados. Isso daí eu não tenho o número, eu não pesquisei, mas a gente chega fácil perto dos 40% do PIB, é ou não é? Daí você fala, bom, mas é isso, 40% do PIB. Não, não é verdade. Porque os municípios têm o mesmo gráfico. Tudo isso é dívida pública. Quer dizer, os milhares de municípios brasileiros têm esse mesmo gráfico. Em alguns casos é muito dramático. Então nós vamos descobrir que a especulação financeira ela fica com quase metade de tudo que é produzido no Brasil. Aí uma pessoa pergunta, por que o país não cresce? Como é que vai crescer desse jeito? É como se é a mesma coisa que pedir para uma pessoa que tem lombriga engordar. O cara não vai engordar. Isso aí é uma lombriga do tamanho de uma sucuri. É uma coisa de louco. Não tem como. Né? Por exemplo, Lula falou, vamos reindustrializar o Brasil. Ele está pensando em reindustrializar o Brasil sem mexer exatamente em todo esse negócio. Porque seria se ele conseguisse fazer isso daí, seria uma proeza extraordinária. Esse é o dinheiro que falta para o desenvolvimento nacional.
Esse é o dinheiro que falta para tirar a população da miséria. Esse é o dinheiro que falta para melhorar todas as cidades brasileiras, para ter emprego para todo mundo. Com esse dinheiro aí, você resolveria os problemas nacionais com relativa facilidade. E depois o pessoal vem chegar e fala assim, teve um cidadão, que eu vi uma época, o cidadão trabalhava no 247, agora não trabalha mais, ele falou o seguinte, quando eu ouço a palavra imperialismo, eu tenho vontade de não sei do que, tá? Eu não gostava da palavra imperialismo. Isso é o imperialismo. Esse gráfico aí é o imperialismo. É um sanguessuga monstruoso. Toda essa conversa que a gente escuta aqui, e é impressionante porque a gente escuta o tempo todo, né? Que o problema do Brasil é que em 1000 e não sei quanto, teve escravidão, Pedro Álvares Cabral, e não sei, os bandeirantes, eu não sei o quê. Quer dizer, ficam atirando contra alvos imaginários, mas ninguém vai atirar contra isso aqui, pô. O problema do Brasil é esse aqui. Não é a história pregressa, é o presente, o dia de hoje. Enquanto nós estamos conversando aqui, essa dívida está aumentando. E o pagamento de juros está aumentando. Quer dizer, você tem um país de 220 milhões de pessoas que trabalha e dá a maior parte do produto do trabalho para os bancos, para o sistema de especulação financeira, que é a dívida pública. Vocês vão, logicamente, encontrar alguns espertinhos que vão falar, não, mas a dívida pública não tem só banco, tem aquela velhinha que comprou um título do governo e tal. Não levem a sério, isso aí não é uma coisa séria de se falar. Esse sistema é dominado pelos bancos. Os bancos mantêm o Brasil pela garganta. Né? Pegaram uma mão de ferro aí, na garganta do Brasil, do povo brasileiro, e eles vivem dessa roubalheira indecente, criminosa. Quando eu escuto, né, um governo norte-americano falar em genocídio, dá vontade de vomitar, porque veja o que eles estão fazendo com o Brasil. O pessoal fala assim, não, veja, o governo Bolsonaro levou o pessoal à miséria. Tudo bem, o Bolsonaro é horrível, mas não é o Bolsonaro, é isso aqui. O Bolsonaro também foi dominado por isso daí. E se deixou dominar, logicamente, porque ele não tem nenhuma política independente disso. A única coisa que ele fez, porque ele é mais malandro do que o PT e tem mais costas quentes, é que ele aumentou a dívida geral em aproximadamente R$1 trilhão, 800 bilhões. Isso aí ele fez. E ninguém falou nada, também é uma coisa para se lembrar, né? Porque eles só falam quando é a esquerda que vai fazer programa social e vai dar dinheiro para a pobreza, não pode. Aí quando você fala que a pior coisa que existe no Brasil é o PSDB, a gente podia juntar o PMDB e tudo, o pessoal olha para você e fala assim, como assim o PSDB? Olha só, quem fez isso aí? Foi o Bolsonaro? Quem montou essa desgraça aí? Não. O Brasil trabalha para sustentar esses vagabundos que não é que nunca trabalham, nem sabem o que é trabalhar. A coisa mais impressionante do momento atual é que esse pessoal, eles estão tentando controlar o governo do PT. O Lula veio com uma proposta que a gente tem que dizer aqui muito claramente, que é o seguinte, é uma proposta moderadíssima, que é conseguir 200 bilhões de reais fora desse negócio aí para programas sociais. É a coisa mais moderada do mundo. E já começou uma verdadeira guerra contra o governo do PT. Isso aqui mostra o problema que nós temos aí.
Por isso que nós falamos que a burguesia não queria o governo do PT. Porque eles não podem tolerar que um governo gaste 200 bilhões desses 4 trilhões aí para satisfazer necessidades urgentes do povo brasileiro. São uns criminosos. E aí aparece todo dia no jornal, porque o economista fulano de tal disse que não sei o quê. Os 3 economistas, né? Que assim, se você juntar eles com o Fernando Henrique Cardoso, eles são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Escreveram uma carta para o Lula explicando para o Lula que ele não pode gastar tanto assim. Vai querer gastar tudo isso. Na realidade, né? Isso aí o Lula não vai conseguir fazer sem uma verdadeira revolução no Brasil. Era não pagar mais nenhum centavo para esse pessoal. Vocês já imaginaram quanto que eles já receberam? Isso daqui é um esquema, isso aqui é importante dizer, é um esquema de agiotagem. O cidadão te empresta R$1.000 e todo mês ele te cobra R$300 de juros. Em 2 anos, você pagou R$5.000 para ele. Quer dizer, o povo brasileiro, o Estado Nacional Brasileiro, já pagaram para essa gente mais do que o país deve. Mas acontece o seguinte, o sistema de agiotagem do mercado financeiro internacional é assim, você continua pagando, a não ser que você apareça com todo o dinheiro lá para quitar a dívida. Se você fizer isso daí, que eu vou dizer uma coisa importante para vocês. Se você fizer isso daí, aparecer com todo o dinheiro for quitar a dívida, sabe o que vai acontecer com você? Você é assassinado. Os banqueiros contratam alguém aí e mandam matar você para você não pagar a dívida. Porque não existe melhor negócio do que esse aqui. Isso daqui é uma coisa de verdadeira... É um escândalo. É uma coisa impensável, mas acontece. Já faz muito tempo isso daí, né? E o pessoal não se dá conta. Quando acabou a ditadura, a dívida pública brasileira já era grande, né? Era principalmente a dívida externa. Aí o Celso Furtado, que é um economista burguês, mas progressista, né? Né? Já morreu. Ele escreveu um livro onde ele falou o seguinte: para o Brasil continuar se desenvolvendo, ele precisa de um capital para investir no seu desenvolvimento. Coisa mais óbvia de todas. E ele falou o seguinte: a poupança brasileira, quer dizer, o dinheiro que o Brasil produz acima daquilo que ele gasta é grande, só que vai para garantir o serviço da dívida. Então você não consegue investir, por isso o país não vai sair do chão. Aí ele tirou a única conclusão óbvia e correta da situação. Ele falou: a solução aqui seria estatizar o sistema financeiro e acabar com esse cassino. Por que nós temos que pagar isso daí? Enquanto o pessoal está pagando isso, não tem emprego. Os brasileiros, uma parte da população grande, né, provavelmente aí já na casa das centenas de milhares de pessoas, sai do Brasil e vai morar no estrangeiro porque não consegue viver aqui. As cidades estão caindo aos pedaços. Né, em São Paulo, por exemplo, existe uma situação de racionamento de água que não é um racionamento não declarado. Por exemplo, eu moro no Jabaquara, tem dia que você vai tomar banho, cai uns 4, 5 pingos d'água. Você fala: como é que você vai tomar banho com esse pingo d'água? É o racionamento. Tem água, mas não é uma água tão reduzida que é um racionamento. Por quê? Porque não existem obras para você ter, né, o suprimento de água necessário para uma cidade como São Paulo. Então tem que... Um dia corta num bairro, outro dia corta no outro, e assim vai.
né? As cidades todas estão caindo aos pedaços, os serviços públicos são impossíveis, né? Saúde, tá. Aposentadoria não vamos nem falar. O pessoal tá, esses banqueiros, eles travam uma guerra contra a aposentadoria. E o gráfico mostra por quê. Aquela parte azul ali, vocês estão vendo a parte azul? Escura. Aquilo lá são aposentados e pensionistas. Se você fosse o banqueiro, você não pensaria assim? Nossa, imagine se eu transformar aquele azul nesse amarelo aqui, quanto que eu não ia ganhar? É 19%. Aí vocês vão ouvir as pessoas na imprensa falarem assim: o Estado brasileiro não tem condições de pagar a aposentadoria e tal. Sendo que o pessoal contribuiu para a aposentadoria. Então, se vocês olharem bem o gráfico, vocês vão ver que 3/4 do gráfico é aposentadoria e os banqueiros. E o resto é tudo que tem para todas as necessidades do país. Aí vem o capitalista malandro e fala o seguinte: olha, essas empresas estatais aqui dão prejuízo. Precisa privatizar tudo. Precisa tirar as empresas do orçamento do Estado. Privatiza. Privatiza as que não dão lucro, que o Estado tem que ter empresas que não dão lucro, porque o Estado não é um capitalista. O Estado é a organização administrativa e política do país. Aí eles ganham lá. Né? Tem que privatizar tudo para eles poderem engolir aqui, sei lá, 80% desse orçamento. Agora, vocês imaginem quantos países têm condição de pagar 4, 5 trilhões de reais por ano para os bancos. Se a gente for ver o Paraguai aqui, ele nunca vira a cor desses 5 trilhões aí. O Brasil é um país gigantesco. Então, naturalmente, o pessoal quer manter o país nessa escravidão, porque isso aí é uma escravidão. Quando vocês ouvirem falar de colonialismo, tem que dar risada, porque isso é o colonialismo. Só uma colônia paga 50% do orçamento e quase 50% do PIB para bancos nacionais e internacionais. É um país colonizado. Quando a gente ouvir falar de escravidão, tem que lembrar desse gráfico. Isso aí é escravidão. Você trabalha para os outros. Só que não é escravidão de uma determinada raça, é escravidão de um país inteiro. É uma coisa monstruosa. Se a gente pegar aqui o número de pessoas que sofrem com isso daqui, são milhões no Brasil inteiro, são dezenas de milhões. Num certo sentido, são quase todos os 200 milhões, com exceção da grande burguesia.